Transmitindo o caráter de Cristo para a nossa geração. A palavra de hoje está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, transmita a homens fiéis e idôneos para instruírem as outros. Está cada vez mais difícil transmitirmos valores às pessoas. A nossa vida é muito frenética, muito correria. São os pais que não têm tempo para gastar com os filhos que passam mais tempo no celular do que conversando com os pais. E, infelizmente, tem filhos que aquilo que o pai fala, ele vai na internet conferir se o que o pai falou está certo. E muitas vezes alguns filhos dão mais atenção para os youtubers, pelos influencers, do que os pais na sua casa. Existem muitas vozes, muitas opiniões, muitos influenciadores falando coisas que não vêm do coração de Deus. Então, realmente, estamos numa geração onde é muito difícil transmitir os valores de Cristo para a nossa geração. Nós vemos, por exemplo, professores que não são respeitados, professores que são agredidos. Eu lembro que na minha época de infância, eu olhava para a professora de matemática, tremia nas pernas. Hoje a gente vê vídeos de alunos jogando carteiras e cadeiras em professores. Eu tenho para mim que a transmissão de valores em épocas mais antigas era talvez um pouco mais fácil, porque não tinha tantas distrações e gastava-se tempo em rodas de conversa, onde se passava um conhecimento do avô para o pai, para o filho. Parece que hoje em dia está cada vez mais difícil e às vezes até quase impossível fazer isso. Mas não é impossível. A palavra do Senhor nos desafia, Paulo desafiou Timóteo e a palavra do Senhor nos desafia a o que aprendermos do Senhor transmitirmos também para outras pessoas. A palavra de Deus nos mostra como deve ser o caráter de um verdadeiro cristão para que possamos então transmitir às próximas gerações. Aqui no capítulo 1, no versículo 5, a palavra diz assim: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo que também habita em você. Ninguém vai ouvir alguém que não tem um lastro de fé. Ou seja, quem tem uma fé fingida não tem como transmitir nada para ninguém. O primeiro passo para a gente conseguir transmitir o caráter de Cristo para a nossa geração é que a gente viva o caráter de Cristo. Uma vida sem fé verdadeira não tem lastro suficiente para pregar a palavra de Deus. A gente ensina muito mais com a nossa postura do que com as nossas palavras. Eu lembro que 6 anos atrás eu morava em Belo Horizonte e certa vez fomos visitar a Igreja Batista da Lagoinha. Eu estava com a minha filha, que então tinha 5 anos de idade. E quando passou o momento de ofertório, eu dei um dinheiro para ela colocar na salva ali no ofertório. E ela não quis colocar o dinheiro e eu olhei para ela e falei: minha filha, eu dei o dinheiro para você dar de oferta. E ela respondeu: mas você não deu oferta. E eu tentei argumentar, falei: mas minha filha, o papai te deu o dinheiro para você colocar. E ela ignorou e respondeu de novo: mas você não deu a oferta. Então eu pude entender naquele momento que se eu não dei oferta, por mais que ela tivesse dinheiro em mãos, ela não se sentiu motivada a fazer também. Nós ensinamos muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Aqui no capítulo 2 ainda, no versículo 14, a palavra diz: relembre todas essas coisas dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, porque isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Tenha cuidado com as coisas que você fala, da maneira como você expõe. Tenha cuidado com o que você escreve nas redes sociais, porque isso pode bloquear o seu testemunho e bloquear a sua pregação. Talvez você seja uma pessoa que tenha uma boa pregação, uma boa oratória, saiba da Bíblia, mas pela forma como você se posiciona, pelas brigas que você entra, pelas discussões vãs, isso pode atrapalhar o teu testemunho e atrapalhar a pregação. Então seja, como diz a palavra do Senhor, brando, seja moderado. Pense antes de falar, peça sabedoria a Deus, não saia falando tudo que dá na sua cabeça, não. A palavra do Senhor diz lá em Salmo: Senhor, põe um guarda nos meus lábios, vigia a porta da minha boca, para que possamos falar apenas aquilo que está no coração de Deus. Aqui no capítulo 4, no versículo 2 em diante, diz: pregue a palavra, insista, seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos.
Tenho para mim que nós, obviamente, já estamos nesse tempo. Infelizmente, são muitas as pessoas que não suportam a sã doutrina e saem por aí buscando algum tipo de igreja que fale aquilo que ela quer ouvir. E sabe qual é a pior coisa? É que ela vai encontrar. Existem igrejas hoje para todos os gostos. Parece até que é uma rede de fast food de igrejas. Você não gosta de ouvir aquela pregação, então você vai ouvir uma pregação mais amena. Você comete um pecado, então você vai para outra igreja que aquele pecado é apaziguado. E assim muitas pessoas vão vivendo. E muitas pessoas têm deixado de corrigir, exortar. Muitos líderes têm deixado de fazer isso porque não querem confronto. Mas não é assim que se vive verdadeiramente o caráter de Cristo. Para a gente conseguir ensinar a nossa geração que está vindo aí, aos nossos filhos, os nossos jovens, nós precisamos ter o caráter de Cristo. Precisamos exortar, corrigir com todo o amor. E por último, aqui o versículo 5... Capítulo 4, versículo 5 diz: seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de evangelista, cumpra plenamente o teu ministério. Se os nossos filhos não nos virem servindo ao Senhor, se esta geração não nos vir servindo ao Senhor com toda a integridade, com toda a força, não desistindo quando vierem as aflições, o que vocês acham que eles farão? Eles precisam de referenciais. Eu e você precisamos ser os referenciais para essa nova geração. Eu quero dizer para você, é possível sim você passar o caráter de Cristo para a próxima geração, mas não esqueça de viver primeiro. E vivendo, as suas atitudes falarão muito mais do que as suas palavras. Que Deus abençoe você.